Continuando o nosso curso de vetores, a gente vai tratar aqui de uma situação física para chegar à discussão do nosso produto vetorial, ou produto externo também, como é conhecido. Uma situação bem comum, bem típica, por exemplo, se tiver uma maçaneta, se tiver um corpo que gira, você aplica sobre este corpo a força para o giro. Então, surge, ou a gente pode associar a esse giro um torque, tá? O momento da força. Ela também vai acontecer, por exemplo, tiver uma porta e você pega a maçaneta e empurra a porta. As maçanetas normalmente elas ficam bem aqui assim, justamente por dois motivos. Um, para ter onde fica a chave, né, onde fica trancado. E segundo, porque você, quando empurra, você empurra o ponto mais distante possível do ponto de apoio. E isso é importante porque essa distância aqui, ela conta como aumento ou não, né, proporcionalidade direta em relação ao que a gente chama desse torque. Uma outra situação também bem comum seria apertar um parafuso, certo? Nesse caso aqui, por exemplo, né, você vai girar com a chave e vai existir aqui uma compressão, né, nessa junta aqui de ferro que tem conexão em máquinas, por exemplo. O torque também é conhecido como momento de força, é uma força aplicada sobre um corpo extenso. Tá? É diferente quando a gente trabalha em cinemática do corpo partícula. Aqui nós temos um corpo que ele tem tamanho, tá? Então é um corpo extenso que tende a rotacionar esse corpo, rígido e extenso. O torque é vetorial, ou seja, lembrando, né, tem módulo, magnitude, quantidade, podemos também chamar direção e sentido, podendo ser calculado neste caso entre o produto vetorial entre força e distância. Em termos matemáticos, o torque ele é definido como sendo o vetor que resulta do produto vetorial desse R pela força aplicada. E esse R é a distância do ponto de apoio até o ponto onde a força é aplicada, tendo entre eles um ângulo θ, que isso em termos de módulo vai ser importante. Bom, então, o produto vetorial ou externo é uma operação binária sobre vetores em um espaço vetorial que pode resultar em outro vetor, né? Então, você tem aqui esse vetor que é resultado do produto vetorial desses dois. Esse vetor, que é o produto vetorial, isso aqui é um escalar, massa, né? Está aqui o nosso torque, distância, força. Isso aqui a gente vai comentar também, que é a força de Lorentz, tá? Então, dessa definição do produto vetorial, se três grandezas físicas são correlacionadas por esse produto, uma delas necessariamente possui direção e sentido convencionados. Tá? É uma questão matemática e também para resolver as questões físicas a gente convenciona a direção e sentido. Nesse caso, por exemplo, eu estava falando do torque. Distingue-se, então, vetores que possuem direção e sentidos naturais. Por exemplo, a gente já estudou isso, né? Deslocamento, velocidade, a aceleração, força, campo elétrico, todos eles são vetores chamados ou vetores polares ou simplesmente vetores. Os vetores propriamente ditos, daqueles com direção e sentidos convencionados, como deslocamento angular infinitesimal, velocidade angular. Tá aqui, ó, esse ômegazinho aqui é velocidade angular. Momento angular, que é esse L aqui, torque, que é esse T, e campo magnético está aqui. Então são convencionados, tá? Ou seja, são vetores axiais devido ao eixo de referência ou pseudo-vetores. O resultado de um produto vetorial é sempre perpendicular a ambos os vetores originais, ou seja, o vetor, por exemplo, o vetor torque, ele é ortogonal, o vetor torque, ele é ortogonal ao vetor distância e o vetor torque, ele é ao mesmo tempo ortogonal ao vetor força. Assim vai acontecer aqui, vetor velocidade, velocidade angular, velocidade, o R aqui é deslocamento.
O momento angular, esse aqui é o vetor que tem a ver com o raio, né? Esse aqui é o vetor velocidade. Força de Lorentz, campo elétrico, velocidade, campo magnético. Tá? Também, mas de qualquer forma, F é, nesse caso aqui, pode ser paralelo ao E. Um caso que tem que ter cuidado aqui é porque esse aqui, olha, o produto vetorial está aqui e não nesses outros aqui, tá bom? Porque isso aqui é a direção, né, onde ocorre a mudança de posição. Tá? Então tem que ter um pouquinho de cuidado com estudar lá em eletromagnetismo. A gente encontra essa direção em sentido usando a regra da mão direita, que a gente vai entender um pouquinho mais à frente. Bom, então comentando aqui, por exemplo, a força de Lorentz, né? Existem duas formas básicas da criação de um campo magnético. A primeira tem a ver com o ímã. Você tem um ímã, e a segunda é o campo criado por uma carga em movimento. Então, é um campo criado por uma corrente elétrica. E não importa para o movimento qual a fonte de criação. O que importa é que, se a gente tem um campo magnético representado aqui por B, este exerce sobre uma carga que estiver em movimento, por isso essa velocidade aqui, uma força dada por F igual a QVB, onde V é a velocidade da carga. No caso geral, em que temos um campo elétrico e um campo elétrico representado por E e um campo magnético por B, a força sobre uma carga em movimento é dada por. Essa força é igual à força elétrica mais a força magnética. A força elétrica é dada por QE e a força magnética é dada por QVB, onde V vetorial B, tá? Então isso aqui, ó, V vetorial B, tá? Ou seja, há um produto escalar entre V e B e é conhecido como força de Lorentz. Essa expressão foi usada por Thomson quando realizava trabalhos que resultaram na descoberta do elétron. Tá? Foi responsável pela descoberta do elétron. O Thomson ele usou um campo elétrico perpendicular a um campo magnético para desviar o feixe de elétrons no raios, né, no tubo catódico, conforme esse esquema aqui assim. Então está aqui uma carga elétrica passando por um campo elétrico e também possuindo campo magnético. Então a força que agia sobre esta carga é uma soma, né, é uma resultante da força elétrica e a força magnética que surge sobre ela a partir dos raios catódicos. Por exemplo, nós tivemos as nossas primeiras TVs, né? Hoje em dia é diferente o processo, mas antigamente a TV ela usava os tubos de raios catódicos e basicamente era você orientar o elétron para estimular cores em várias posições de uma tela. É bem antigo, eu cheguei a assistir aulas, assistir programas, tudo pela TV de raios catódicos. É um pouco antigo. Bom, outra situação que ocorre é o movimento de precessão da Terra. Que é isso, né? O que é o movimento de precessão da Terra? Olha só que interessante. Durante o movimento orbital da Terra, o eixo de rotação é inclinado cerca de 23,5 graus em relação ao seu plano de órbita. Então, não sei se você sabe, mas os planetas eles têm mais ou menos um plano de órbita. Tá? Tem um ou outro planeta ali que está um pouquinho diferente, mas tem um plano que a gente pode traçar, e esse plano, a Terra está nesse plano. A Terra ela fica um pouquinho inclinada, né? Como se ela estivesse assim, ó. Ela está um pouquinho inclinada em relação a esse plano, em torno de 23,5 graus, mas não permanece apontado exatamente para essa posição de 23,5 graus. Ela desloca-se lentamente em torno da eclíptica, descrevendo então a superfície de um cone, converte-se no centro da Terra. Então é como se fosse um peãozinho, né? Ela está girando, gira, mas esse giro ele sofre, né, um deslocamento. Esse deslocamento é a precessão. Tá? Não sei se você já brincou de peão, mas você observa isso muito no peão, essa precessão. Esse movimento é chamado de precessão e é causado pela ação das forças gravitacionais, tá, sobre o excesso de massa na região do equador da Terra, gerando então um torque.
Tá? Então, essa apreciação é causada por causa desse torque. E é interessante que o ciclo, né, da apreciação é em torno de 26 mil anos e causa, dentre outras coisas, o deslocamento do ponto vernal, a antecipação dos equinócios e a constante alteração das coordenadas de um astro qualquer. Tá? Então, o que a gente poderia imaginar? Veja, observe esse ponto aqui e esse ponto aqui. Simplificadamente, age sobre ele em relação ao centro da Terra e utilizando a região lá do Equador, age sobre ele devido a essa força gravitacional e a distância em 1 e 2 em relação ao Sol, existe diferente a distância. Isso faz com que as forças sejam diferentes, tá? A força de atuação seja diferente. E essa podemos chamar F1, F2 como se fosse uma força resultante deste lado e uma força resultante deste lado. Isso causa, né, na região equatorial um torque e faz com que a Terra mude o seu eixo desse movimento, né, em torno da Terra, esse ângulo, né, faz com que ela fique precessionando, podemos dizer assim, fazendo esse giro aqui em torno do eixo, tá? Então, isso é a precessão, é um movimento da Terra. Na verdade, a Terra ela não tem só a rotação e a translação, né? Ela tem rotação, translação, nutação, precessão, tem 14 movimentos diferentes, para quem não sabe. Bom, então ocorre então torque, ocorre força magnética, sobrecarga, ocorre o torque mecânico. Tudo isso são grandezas vetoriais e a gente calcula essas grandezas vetoriais através de produtos vetoriais, ou seja, produtos entre dois vetores, produto externo, produto vetorial entre dois vetores. E matematicamente a gente pode pensar no seguinte: o produto vetorial ele é motivado pelo fato de que para a solução de vários problemas é necessário encontrar um vetor ortogonal a dois outros vetores que não estão na mesma linha. Por exemplo, aqui U e V. Né? Então eu tenho o vetor V aqui e o vetor U. Tá? Eu quero encontrar o vetor W que é ortogonal a V e ao mesmo tempo é ortogonal a U. Quem não lembra, quando estão a 90 graus, um vetor é ortogonal quando o seu produto escalar é igual a zero. Né? Então, U escalar W é zero. V escalar W é zero, certo? Então, esse produto escalar aqui dá zero, ao mesmo tempo que esse produto escalar aqui dá zero. Pois bem, se o U tem como lá no x, no y e no z ABC e o V tem no x, no y e no z o D, E, F e o W, eu quero saber, né, quais são os valores de W. Usando a definição de produto escalar, a gente vai ter que AX, BY, CZ igual a zero e DX, EY e FZ igual a zero. Bom, eu não vou resolver esse sistema, tem algumas condições, é interessante que você tente fazer isso, tente demonstrar, tente enxergar, mas, resumidamente, a gente encontra o seguinte, que X vai ser BF menos CE, Y vai ser CD menos AF e Z vai ser AE menos BD, que são as coordenadas de um vetor W que é ortogonal a U e a V ao mesmo tempo. Assim, o vetorial V vai ser para X BF menos CE, para Y CD menos AF, para Z vai ser AE menos BD. O que é interessante, porque assim a gente pode calcular, por exemplo, essa situação aqui, calcular esse produto vetorial. Se U vale 1, 1 e 2, e V vale 2, 3 e 1. Qual seria, então, o vetor W de tal forma que o
vetorial V. Tá? Qual seria esse resultado? Bom, antes de fazer, só substituir aqui, que a gente não vai fazer, eu vou mostrar o seguinte. Olha, o W é o nosso x, y, z. Então, o W vai ser xi, y, j, zk. Tá? Sendo que o i é o nosso versor na direção do x, né? 1, 0, 0. O j é o nosso versor na direção y. E o k é o nosso versor na direção z. Tá? Lembra disso? A gente viu isso nas aulas anteriores. Aí eu quero chamar a atenção para um aspecto interessante. A gente vai utilizar bastante para vetores as matrizes. É uma das aplicações de produto matricial, é o produto vetorial. Tá? Então, se o U, né, tem aquele lá, ABC, o V, o DF e nós temos os versores I, J, K, o resultado de U vetorial V vai ser o determinante dessa matriz aqui. De tal forma que I, J, K, ABC, que seriam o X, o Y e o Z de U, ABC, na ordem, primeiro, aqui vai estar o U e aqui vai estar o V, tá? D, E, F, que são as coordenadas, né? A tripla coordenada de V, D, E, F. Então, o que é que eu tenho aqui assim? Ó? Eu tenho que, para calcular o nosso W, né? O nosso vetor W, que é o vetorial V, eu vou calcular o determinante, por isso que tem essa barra aqui, dessa matriz aqui, ó. 1, 1, 2, 2, 3, 1. Onde aqui na segunda linha vai ser o U na ordem. É importantíssimo colocar na ordem, porque se você inverte a ordem, você vai trocar o sinal do vetor. Então o vetor vai apontar para outro sentido, o sentido oposto. Tá? Então você vai acabar encontrando o sentido oposto. Então, mas o sentido oposto é a mesma coisa? Não. Tenta construir um prédio para baixo. Né? O sentido oposto. Você vai construir um prédio para baixo? Vai dar problema. Então, cuidado com isso. E aqui, olha só que legal. Então, como é que a gente calcula determinante? Existem algumas formas, por exemplo, essa formulazinha aqui assim, olha. IJK, BC, DEF vai ser BF menos EC menos AC menos DC J mais DB. Eu gosto muito de usar uma direto, tá? Que é assim, ó. A gente faz assim, tá? É positivo. Aqui, aqui. Como é que é isso? Olha, I 1 vezes 1, né? Então é 1 vezes 1 vezes I, positivo, tá? No K, vezes 1 vezes 3, então 1 vezes 3 vezes K, positivo. E no J, 2 e 2. Então, 2 vezes 2 vezes J. Geralmente eu faço isso direto, mas... Tá. Menos. Aí, olha, os negativos vão ser assim, ó. Vai ser no I 1, 2. Então, vai ser menos 2 vezes 3 vezes I. 2 vezes 3 vezes I. Menos J. 1 vezes 1 vezes J. Aliás, tem que colocar o menos aqui, né? Menos. Menos 1 vezes 1 vezes J. Menos 2 vezes 1 vezes K. 2 vezes 1 vezes K. Tá? Tem gente que aprendeu assim, por isso que eu deixei aqui essa forma. Tá? Mas eu gosto muito de fazer essa direto logo. Então vai ficar, ó, 1i menos 6. Tá? Então dá menos 5i. 4j menos 1. 3j. 3k menos 2. Mais k. Então esse aqui é o nosso W. Né? Sai direto. Aqui você teria que colocar aqui assim também, ó. B e C, que seria 1 e 2. E e F, né? Até aqui, ó. 1, 1, 2, 2, 3, 1. Então, ó, 1, 2, 3, 1. Tá? 1, 2, 3, 1. Esse me dá o I. Aí, AC, 1, 2 e 2, 1. 1, 2 e 2, 1.
tá? Aí, por isso que tem o negativo aqui. Aí eu não gosto muito dessa formulazinha, que ela acaba confundindo. Pelo menos para mim, ela confunde mais do que ajuda. Então, existem várias formas de você fazer isso. E o AB e DE. 1, 2, 3. 1, 2, 3 é o nosso K. Tá bom? Você vai escolher a melhor forma. Aí você resolve. 1 vezes 1, 1, menos 3 vezes 2, 6, então dá menos 5i. Repara que vai dar o mesmo valor, né? 1 vezes 1, menos 4. Dá menos 3, troca o sinal, mais 3. Mais 3j. E aqui, 1 vezes 3, menos 2. Então, vai dar mais k. Então, repare que dá a mesma coisa. Então, esse w aqui, ou esse w aqui, tanto faz, ele é um vetor ortogonal tanto ao U quanto ao V. Bem? E a gente resolve com essa matriz, aí com o determinante dessa matriz. Como é que é o sentido, então? Como é que a gente calcula o sentido? A gente vai usar, então, a regra da mão direita. Porque, assim, entre U e V existe um ângulo θ. Tá? Então, se eu vou fazer o produto vetorial U vetorial V, então eu vou girar no sentido de U para V. Tá? Girar no sentido de U para V. E esse giro, para onde vai ficar meu polegar estendido, é o resultado, direção e sentido do nosso vetor. Então, aqui nesse caso, o W ele está apontando aqui para cima. Se for, né, se eu mudar aqui, ó, V, o giro está indo de V para U. Se for V vetorial U, então o polegar ele vai apontar para baixo. Ele vai apontar para baixo. Então, a direção e sentido muda. Então, o que acontece aqui? Em termos de sentido, se eu mudo, né, se eu mudo a ordem do produto vetorial, muda o resultado na questão do sentido. A direção é a mesma, o módulo é o mesmo, mas o sentido é diferente. Tá? Mas tudo isso é feito, calculado, né, podemos chamar assim, determinado pela regra da mão direita. Tá? E o comprimento? Bom, aí eu não falei do ângulo. Então, se o U e o V eles têm um ângulo entre si, tá? Então, se eu tenho aqui, ó, se eu tenho U e entre eles um ângulo θ, e aqui eu tenho o V, o W, tá? O módulo de W é o módulo, né, desse produto vetorial UV, que vai ser diferente do produto escalar, né? Olha só. Módulo de U, módulo de V e o seno do ângulo entre eles. Lá no produto escalar é o cosseno. Tá? Esse resultado será imediato e quando se conhece a identidade de Lagrange, que é essa daqui, que é o módulo ao quadrado é igual ao quadrado do módulo de um vezes o quadrado do módulo de outro, menos o produto escalar ao quadrado. Tá? Então, essa identidade de Lagrange você também pode usar para calcular o módulo entre eles ou calcular algumas situações que possam utilizar essa identidade. Bom, então vamos aqui tentar mais uma vez entender, calcular o vetorial V. Olha só. Então, para U, o que é que a gente tem aqui? Para U, a gente tem o 5 aqui, o 4 e o 3, tá? E para V, tá faltando alguém, não tá não? Ó, e K, eu tenho que aqui vale 1 e K vale 1. E o J vale quanto? Quando não tem, a gente assume que vale quanto? Quem guarda lugar? O 0. Então é 0, tá? Então é 0. Bom, o produto vetorial vai ser a determinante daquela matriz lá. Ó. 5, aliás, I, J, K, certo? 5, 4, 3, 1, 0, 1. Bom, eu queria que você tentasse agora resolver, desse pausa no vídeo, tentasse resolver e depois conferia comigo, né, se você acertou ou não, porque você já viu como é que resolve, tá? É só calcular o determinante. Então, dê pausa e continua o vídeo assim que terminar. Muito bem, quem deu pausa e tentou, parabéns. Vamos tentar agora fazer. Ó. Primeiro vai ser aqui, ó. Deixa eu mudar a cor. Vai ser, ó, no I, vai ser isso aqui, ó. Tá? Então, vai ser 4 vezes 1 vezes I. Então, dá 4I. Só que aqui é positivo.
No J, ó, esse com esse, tá? 1, 2, 3, sempre 3, né? 3 vezes 1 vezes J, tá? No K vai ser esse com esse. 5 vezes 0 vezes K. Então dá 0K. Eu vou deixar só para guardar, tá? Ah, não precisa nem colocar o mais, porque aqui tem espaço. Bom, vai ficar o menos. Ficou até certinho. Bom, agora vai ser o menos, ó. O K vai ser esse. 1 vezes 4K negativo, então dá 4K. O J tá aqui, ó. 5J, aí 1, tá? 5J, 1. Menos 5J. E o I vai ser 0,3I. Vai ser 0I. Menos 0I. Bom, não conta o zero. Vai ser 4I. Só o 4I. 3J menos 5J menos 2J. 0K e tal, menos 4K. Pronto. Tá aqui o nosso vetor, o vetorial V. O vetorial V. Aí, olha só que interessante. Se eu trocar a ordem, o que vai acontecer? Vai trocar o sentido, tá? Vai trocar o sentido. Então, vamos ver aqui com a ordem trocada. Se eu quiser calcular o V vetorial U, o que vai acontecer? Ó? IJK 1, 0, 1, 5, 4, 3. Olha só, 0, 1 vezes 5, 5J, 5J. K vezes 1 vezes 4, 4K. Já assumiu ali com o I, tá? Aí aqui no K vai ser 0, no J vai ser menos 3J, e no I vai ser 4 vezes 1I, negativo. Vai ficar o quê? Menos 4I, mais 2J e mais 4K. Olha só o que aconteceu com os sinais. Inverteu, né? Que era positivo ficou negativo, que era negativo ficou positivo. Porque eu troquei a ordem, tá? Eu troquei a ordem do produto vetorial. Isso, geometricamente, altera o quê? O sentido. A direção e o módulo é o mesmo, mas o sentido é diferente. Tá bom? Perfeito? Bacana. Se eu quisesse calcular agora o ângulo entre eles. O ângulo entre eles, será que dá para fazer? Dá. Deixa eu mudar a cor e vamos calcular o ângulo entre eles. Vou botar essa cor aqui. Olha só. O que foi que a gente viu em termos de módulo? O vetorial V vai ser o módulo de U vezes o módulo de V vezes o seno do ângulo entre eles. Logo, se eu quiser calcular o seno do ângulo entre eles, vai ser o módulo do produto vetorial dividido pelo módulo de U vezes o módulo de V. Tá bom? Acredito que você saiba calcular o módulo de vetores, né? Então vai ficar aqui assim, ó. O módulo do resultado do produto vetorial seria o nosso W aqui, né? Então tá aqui, ó. Qual é o módulo de W? Qual é o módulo de W? O módulo de W vai ser 4 ao quadrado, mais menos 2 ao quadrado, mais... Então, estou sem muito espaço. Eu vou já aqui de cara fazer esse cálculo. Tá? Então, por favor, me perdoe aqui se não estou explicando pedacinho por pedacinho. 4 ao quadrado dá 16, mais 4 ao quadrado dá 32, mais 2 ao quadrado 4, então dá 36. Raiz de 36 seria 6, tá? Em módulo, né? Então não tem um sinal negativo. O módulo de U, o que é o módulo de U? O módulo de U, nosso U vale 5 ao quadrado, 25, mais 4 ao quadrado, 16, mais 3 ao quadrado, 9. Então isso dá 50, né? Então raiz de 50 dá 5 raiz de 2. 5 raiz de 2. Bom, e V? 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Então, módulo de V vai ser 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, dá 2 da raiz de 2. Pronto. Então, temos aqui que
U vetorial V vale 6. U vale 5 raiz de 2. E V vale raiz de 2. Tranquilidade, raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2. 6 dividido por 2, 3. Repete o 5. Então dá 3/5 unidades de medida, certo? Bom, então quem é o ângulo θ? É o arco seno 3/5. É o arco seno 3/5. Então, para calcular o arco seno 3/5, aí não tem jeito. No meu caso aqui eu vou usar uma calculadora. Dá aproximadamente 36,87 graus. 36,87 graus. Em radiano isso vai dar, é só dividir por π, né? Sabe aqui, ó. π vale 180. 36,87x. Então, multiplica por π e divide por 180. Vezes π dá 115 dividido por 180 dá 0,64 radianos. 0,6. É tudo aproximado, tá, gente? Radianos. Tá bom? Tranquilo? Bom, não é tão tranquilo, mas ficou próximo, tá? A questão era uma coisa mais simples, eu transformei ela numa coisa mais complicada, mas para mostrar algumas coisas interessantes, a mudança de sentido e como é que a gente calcula o ângulo entre dois vetores, tendo aí a partir da ideia do produto vetorial. Tá bom? Vamos para a próxima. Vamos então ver aqui de novo o torque, representado pela letra tau, uma letra grega, e está relacionado com a possibilidade do corpo sofrer uma torção, daí o nome torque, alterando então seu movimento de rotação. Tá? Então a equação que define o torque é essa daqui. Torque, o vetor torque, é o produto vetorial entre a distância do ponto de aplicação da força e a própria força ao eixo de rotação, o qual o corpo está vinculado. Então temos o exemplo aqui de um bastão em que tem um ponto aqui, a gente chama esse ponto de apoio, origem, podemos dizer e referir no que a gente desejar. E o ponto de aplicação da força, força F, está aqui. Então, deste ponto de origem até o ponto de aplicação, nós temos aqui a distância R, o vetor R. E o vetor F, que é o vetor da força aplicada sobre esse bastão. E entre R e F existe um ângulo. Tá? Então, esse ângulo aqui é o nosso ângulo θ. Certo? Então, o que a gente pode perceber aqui assim? Nós temos isso e isso. Nosso força F e R. Entre F e R tem um ângulo θ. E sobre o plano FR, perpendicular a esse plano, nós temos o torque. Sendo que força e torque estão a 90 graus e torque e a distância ao ponto de aplicação da força em relação à origem ou ponto de apoio, nós temos também 90 graus, são ortogonais. De tal forma que o módulo do torque é o produto do módulo da distância pelo módulo da força vezes o seno do ângulo entre a força e esta distância. Tá? Não esquecendo que o ângulo θ está entre os dois. Tá? Bom, então, sabendo disso, vamos calcular então o torque sobre a barra, essa barra AB. Aqui está representado aqui, se é um segmento de reta, pode reparar que não tem uma seta. Está aqui na figura, né? E que AB, o vetor AB é o vetor R, distância, dado por 2J. E o vetor F é 10I. Em newtons, é claro. E o eixo de rotação é o eixo Z. Então, ó, é o eixo Z, repara que ele está nesse sentido aqui, de F. Né? Se a gente colocar o F bem aqui assim, ó,
Então, o eixo de rotação é esse aqui. Lembrando aqui que é o nosso ângulo θ. Então, vamos calcular o torque, sendo que o torque é o produto vetorial R vetorial F. E a gente já entendeu, nas questões anteriores, que é o determinante dessa matriz IJK. Colocamos o primeiro aqui, ó, do R. Só que o R ele tem só no J. Nos outros dois não tem nenhuma componente. Quem guarda lugar é o zero. No F é no 10i. Então está aqui no F. Esse aqui é o do R, esse aqui é o do F. Tá? Guarda lugar, zero. Então, calculemos aqui esse determinante. I vezes 2 vezes 0 é 0i. Então, 0i. Vou colocar só para marcar, tá bom? J vezes 0 vezes 10, 0j. 0 vezes 0 vezes k, 0k. Isso no positivo. No negativo, menos 10 vezes 2 vezes k, menos 0 vezes 0 vezes i, menos 0 vezes 0 vezes j. Então, repare, esse termo aqui não tem. Só sobra quem? 10k. Então, esse é o nosso torque. Tá? O torque, portanto, ele é um vetor apontando na direção z para baixo. Tá aqui, ó. Qual é a outra forma de a gente saber essa direção e sentido? É pela regra da mão direita. Basta você usar a sua mão direita, fazendo o giro de y em direção a x. Tá? Então, você vai perceber que seu polegar vai apontar para baixo. Por isso que está dando aqui, olha, o torque sendo o 10k. Bem, se eu quiser saber o módulo do torque, basta eu pegar isso aqui, a ao quadrado, 0 ao quadrado, mais 0 ao quadrado, mais menos 10 ao quadrado. Tá? Vai dar 100, raiz disso dá quanto? 10. Então, o módulo do torque é igual a 10 Nm. Certo? Outra forma de saber isso. O módulo do torque é igual ao módulo de R, módulo de F, vezes o seno do ângulo entre eles. Só que como eu não sei esse ângulo, esse θ, eu posso aproveitar agora e descobrir quanto é que vale, certo? Basta eu substituir então os valores, vou trocar aqui a cor, dos módulos. Bom, eu sei que esse módulo vale 10. Quanto é que é o módulo de R? É o módulo de 2 ao quadrado por raiz, então dá quanto? 2. Quanto é que é o módulo de F? 10 ao quadrado, raiz 10. Seno θ. Então, 10 dividido por 10 dá 1. Logo, seno de θ igual a meio. Qual é o ângulo cujo seno vale meio? Se você não sabe, é bem facinho de saber. 45, 60. Seno, cosseno. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Sobre 2, sobre 2, sobre 2, sobre 2, sobre 2, sobre 2. Raiz de 1 é 1, raiz de 3, raiz de 2, raiz de 2, raiz de 3, raiz de 1 é 1. Então, quem é o seno que dá meio? É 30. Logo, o arco, seno, meio, que é o nosso 30 graus, ou π sobre 6. Radiano. Certo? Muito bem, avancemos. Olha só, em um certo instante, uma força F, 5I, 10J em newtons é aplicada em uma posição R, 0,2 metro e 0,1 metro J, provocando a rotação de um corpo rígido ao redor do eixo Z. Determine o torque produzido pela força e o módulo do torque. Então, vamos lá. Então, letra A. Torque é igual a R vetorial F. Logo,
vai ser o determinante dessa matriz aqui. 5i, 10j, 5, 10, não tem componente em K, 0 guarda lugar. 0,2, 0,1, não tem em K também. 0,2, 0,1 e JK. Primeiro vem o R. 0,2, 0,1, não tem componente em K, 0 guarda lugar. Depois 5, 10, 5, 10, também não tem componente em K, 0 guarda lugar. Então vai ficar, olha, aqui vai dar 0, aqui vai dar 0, aqui vai dar 0, aqui vai dar 0. Só não vai dar 0 subindo aqui, negativo, né? Então é... Ah, e aqui... Não, aqui também vai dar 0. E aqui, ó. 0,2, 10 e K, positivo. Então, dá 0,2 vezes 10, dá 2K positivo, menos 5 vezes 0,1, dá 0,5, K negativo. Então, 2 menos 0,5 dá 1,5K. Esse é o nosso torque, tá? Então, é um torque que aponta na direção Z para baixo. Ou para cima? Para cima, é positivo. Então está aqui. Diferente lá do primeiro que foi para baixo. Tá? Bom, qual é o módulo disso? Olha, o módulo disso vai ser raiz quadrada, aí 0 ao quadrado, 0 ao quadrado, 1,5 ao quadrado. Tá? Então é bem simples. Aqui dá 0, dá 1,5 ao quadrado, raiz disso. Logo, o módulo do torque é igual a 1,5 Nm. Deixo para você agora tentar achar o θ. Caso não dê um valor conhecido de arcosseno, use a calculadora. Tá bom? E aqui, uma coisa interessante aqui, ó. Uma força é aplicada sobre um corpo rígido, mas ele não gira. Ele não gira. Qual, então, é o módulo do torque? Ó, então, o que, que eu tenho aí? Não há um giro, certo? Se não há um giro, o que está acontecendo? A força resultante que está sendo aplicada aí vale quanto? 0. Né? É o nosso vetor nulo. Ora, então se eu tenho o torque aqui, se eu tenho o valor do torque, esse valor é R vetorial F. Independente do ponto que eu estou aplicando, R, ele está fazendo o produto com o vetor nulo. Logo, isso vai dar vetor nulo. Bom, pelo vetor nulo, o módulo do torque, então, dá quanto? 0. 0 Nm. Muito bem, então esse é o fim da primeira aula. A segunda aula a gente vai iniciar dessa interpretação geométrica do módulo do produto vetorial e vai discutir a questão do que seria essa, numericamente, relacionado com a área. E a gente vai calcular a área de paralelogramo, a área de triângulo e vai também ter outras aplicações. Então, até a próxima aula.